Oi pessoal, eu sou o Thiago e nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre o Auto Layout do Figma, essa ferramenta que ajuda principalmente na organização e elaboração de alguns componentes e protótipos. Antes de começarmos, vamos entender como ele funciona e o porquê ele facilita tanto a nossa vida. Primeiramente, é importante entender que o Auto Layout ele só funciona com frames, o qual você pode encontrar nesse elemento aqui ou apertando a tecla F. Você também consegue aplicar o Auto Layout junto já com o frame, selecionando o elemento e apertando a tecla Shift A, o qual vai criar o frame e o Auto Layout Default. Bom, de uma forma mais prática de como o Auto Layout funciona, nós podemos pensar em desenvolver um botão. Aqui, primeiramente, eu vou desenvolver um botão sem o Auto Layout. Então, vamos criar uma caixa, escrever um texto, clique aqui e centralizar. Apesar de simples, o Auto Layout também ajuda muito agilizando esse processo. Ou seja, aqui já temos também um novo botão, simplesmente arrastando o texto e apertando Shift A e colocando um fio para ter um fundo. O que acontece que diferencia bastante o Auto Layout de um frame simples? Caso eu precise trocar o texto, como selecione o texto, eu precisaria aumentar manualmente a nossa caixa. Enquanto com o Auto Layout, eu consigo simplesmente escrever e ele reajustar. Ah, mas um botão ele não vai se reajustar. Simplesmente eu também consigo fazer com que o Auto Layout se torne fixo a largura quanto para a altura. Ou seja, a partir desse momento, ele não muda mais sua altura, nem sua largura. E essa é uma das propriedades do Auto Layout. O que mais o Auto Layout ele traz para ajudar na elaboração de componentes? Vamos supor que eu precise adicionar um ícone. Então vamos fazer uma esfera aqui e vamos adicionar nessa caixa. Essa esfera vai ter uma distância de 10 e o texto deve estar centralizado. É algo extremamente simples, mas que o Auto Layout consegue agilizar. Ou seja, só de eu clicar e arrastar, pronto, ele já está adicionado com uma distância de 10. Eu queria uma distância menor, 5. Eu queria o ícone do outro lado, só clicar e arrastar. Então, o Auto Layout é uma ferramenta que ajuda muito a agilizar o processo de eu quero ver como que fica de um jeito, quero ver como que fica de outro, mas sempre mantendo essa proporção. Se eu quiser que o botão sempre fique proporcional, eu queria que tivesse 2 ícones. Então ele vai sempre se reajustando, o que ajuda muito e agiliza muito o processo de criação. Agora falando da propriedade de alinhamento. A propriedade de alinhamento a gente consegue encontrar ela aqui. E o que ela significa? Simplesmente ela significa onde o elemento ele será iniciado. Ele funciona da mesma forma igual nos docs, no notas, onde você consegue alinhar o texto à esquerda, alinhar o texto à direita, centralizar o texto e assim por diante. Junto a isso, eu vou explicar um pouco sobre a distribuição dos elementos. Aqui, como podemos ver, eles têm 3 setas, um para baixo, um para o lado e um fazendo uma curva. Essas 3 setas simbolizam a direção em que o elemento será distribuído. Ou seja, se eu copiar esse círculo e colar ele dentro desse frame, ele será distribuído para baixo, porque é a direção em que ele está selecionado. Se eu clicar para ele distribuir de forma horizontal, ele vai fazer isso. O que significa então essa curva? Essa curva, em resumo, ela significa que a partir do momento em que ela não tiver mais espaço para adicionar elementos para uma direção, ela vai adicionar para outra. Ou seja, isso sempre ela vai contar no sentido horizontal. Ou seja, se não tiver mais espaço para adicionar elementos na horizontal, ele vai jogar para baixo. E assim em diante, até não sobrar mais espaço. Acontece que uma propriedade importante para utilizar esse wrap é que a sua largura ou o seu widget ele precisa estar fixo. Se ele não estiver fixo, ou seja, ele estiver selecionado o hug, ele vai jogar todos na horizontal. Então é muito importante que ele tenha uma largura fixa.
Bom, com isso em mente, agora vamos tentar fazer uma interface utilizando o Auto Layout. Para isso, eu criei um frame já pré-pronto aqui do Figma, que é o iPhone 13 e 14, mas você pode selecionar a opção que você preferir. O que a gente vai colocar nessa interface, nesse protótipo? Eu vou desenvolver uma tab bar utilizando Auto Layout, uma nav bar utilizando também Auto Layout, criar uma caixa de tags e colocar uma caixa simulando uma imagem. Então, para isso, vamos começar já criando as margens para nossa safe area. Primeiro, vamos criar o auto layout da nossa caixa maior aqui, do nosso frame maior. Nós não vamos colocar a margem lateral, e isso eu vou explicar o porquê depois. Aqui, da distribuição dos elementos, a gente pode colocar em 0, e a única coisa que a gente vai alterar é as margens superior e inferior, só que a gente vai alterar com valores diferentes. Então, a gente seleciona essa outra caixinha aqui. A superior a gente vai colocar 44 e a inferior 34. Com isso pronto, a gente deixa isso já guardado e apenas certifica de estar selecionado a distribuição em vertical. Então, vamos para a nossa navbar. O que precisa ter na nossa navbar? Botão de voltar, título e um botão lateral. Tendo ou não, é importante a gente colocar esses 3 elementos para a gente ter uma distribuição legal e responsiva. Então, vamos criar aqui um auto layout. Vai estar distribuindo na horizontal, sem espaçamento, sem margem e centralizado para a esquerda. A gente vai criar um novo frame. Vamos adicionar uma cor para conseguirmos vermos quando adicionar. Aqui, lembrando, tem que estar fixo, senão ele vai se adaptar. E aqui, quando a gente adicionar, a gente vai adicionar Fill Container. O que é esse Fill Container e cadê o Hug? Primeiramente, o Fill Container ele acontece quando você adiciona um frame dentro de outro frame com Auto Layout. O Hug ele geralmente vai aparecer quando você colocar um elemento dentro dele. Então, vamos colocar o Fill. Se eu adicionar um elemento, deixa eu adicionar aqui o Auto Layout dentro desse novo. Se eu adicionar essa esfera verde aqui, aí sim vai aparecer o Hug. Ou seja, é necessário ter um elemento dentro do frame com Auto Layout para ele poder ser um Hug. Enquanto se você adicionar um frame dentro de um outro frame com Auto Layout, em vez de ter o Hug, ele terá o Fill. Com isso, basta a gente copiar e colar ele mais 3 vezes e pronto, temos 3 caixas diferentes. Agora, cada Auto Layout a gente vai trabalhar de uma forma. Nesse do canto esquerdo, a gente vai trabalhar com uma margem de 10. Aqui não precisa de distribuição e nem de margem superior. O alinhamento dele vai ser central na esquerda e é isso. O do canto direito, a gente vai fazer a questão meio que oposta. Igual, mas oposto. A gente não vai ter distribuição, a gente vai ter uma margem de 10 sem margem superior. Só que em vez de estar alinhado na esquerda, a gente vai alinhar ele na direita. Já o do título, a gente centraliza ele bem no meio. E aqui a gente pode tirar tudo, porque não tem a necessidade. Então, vamos já adicionar alguns elementos aqui. E aqui a gente adiciona um texto escrito título. Vou alterar a cor da fonte aqui. E aqui a gente já pode selecionar e arrastar. Aqui deixa eu tirar ele pro branco. E pronto, já temos aqui a nossa navbar. Que inclusive a gente, apesar de ter toda essa complexidade para criar esse auto layout, a gente pode muito bem copiar ele e adicionar em outros projetos. Então, o bom de você utilizar o auto layout é que na primeira vez que você fazer, provavelmente você vai ter mais dificuldade, só que a partir do momento que você já tiver um auto layout pronto, você consegue reutilizar ele para outros projetos seus, principalmente navbar, tabbars, listas e uma caixa de tag que eu ainda vou ensinar nesse vídeo. Sobre a tabbar, agora a gente vai fazer praticamente o mesmo processo que a gente fez para fazer a navbar. Então vamos criar o auto layout, aqui vai estar fixo e fixo. A gente não vai ter nenhuma das margens. E a gente vai adicionar uma nova caixa aqui, onde a gente vai colocar o fill.
Com isso definido, o auto layout da caixa dessa nova caixa que a gente fez, que vai ser diferente. Primeiramente, ela vai ser distribuída na vertical e o espaçamento dela vai ter que ter 2.5. E por que a gente vai ter esse espaçamento entre os elementos de 2.5? Primeiro, porque eu vou colocar um ícone e um texto. E segundo, que se não fosse ter esses dois elementos, não haveria a necessidade de ter essa distribuição. De resto, pode tirar tudo e aqui a gente centraliza tudo ao centro. Então, vamos selecionar aqui, adicionar o texto. Então, tab 1. Vamos mudar a cor aqui da fonte. Opa, aqui, pronto. E agora, a partir desse momento, a gente já pode ir colando na tab bar até a quantidade que a gente achar bom. Vou deixar 5 e pronto. Nossa tab bar está pronta. O que vale ressaltar daqui, dessa tab bar para uma tab bar sem auto layout, é que quando você utiliza o auto layout, você tem muita mais facilidade e praticidade para você adicionar ou até mesmo tirar elementos. Ou seja, eu consigo trabalhar com 3, consigo trabalhar com 6, eu consigo trabalhar com 5. Enquanto, se você tivesse feito ele sem o auto layout, você teria muito mais dificuldade para ficar reajustando, porque você teria que trabalhar sempre dividindo esse valor total pelo valor de botões que você quer. Ou seja, para você fazer a manutenção de, não vai dar para ter 5 botões, vai ter que colocar 4 botões, vai ter que ser 3 botões, você teria que ficar fazendo contas e ficar reajustando sempre negócio para centralizar, alinhar à esquerda. Então, utilizando o auto layout, isso daí fica extremamente mais fácil. Agora, o que a gente tem que fazer? Simplesmente clicar e arrastar? Não. O que acontece? Por a gente estar trabalhando com auto layout aqui dentro, a gente não consegue trazer a caixa aqui para baixo, porque ele está sempre alinhado aqui. Então, o que a gente geralmente faz? Para ocupar esse espaço, como vai ter novas informações aqui dentro, a gente cria um novo frame, a gente arrasta esse frame para cá e seleciona Fill. Por quê? O que o Fill vai fazer? Ele vai ocupar todo esse espaço. Mas está ocupando o espaço que vai vir a tab bar. Não. O Fill, ele ocupa o espaço que ele consegue ocupar. Ou seja, se eu adicionar a tab bar aqui, a tab bar vai ir lá para baixo e essa caixa ela vai ficar menor. Aqui a gente já consegue tirar essa cor para branco e pronto. Já temos nossa Navigation Bar e nossa Tab Bar. O que a gente vai adicionar aqui? E esse ponto é o importante de eu não ter adicionado as margens laterais. Primeiro que as margens laterais elas iriam dificultar o cálculo que você teria aqui e você teria problemas principalmente com a Navigation Bar e a Tab Bar, porque a margem dela ia dar conflito com a nova margem. Por isso eu recomendo você ou você não utilizar o auto layout na maior, ou você utilizar só colocando as margens superior e inferior. Agora, voltando para o principal, nessa caixa principal a gente vai ter as informações como imagens, textos, listas, tags e aí por diante. Então, vamos criar um auto layout. A margem dele vai ter que ser 16, porque como é um local onde o usuário vai utilizar muito, ele precisa respeitar as regras da RIG, então a gente precisa trabalhar só com a Safe Area. Então, 16 de margem de cada lado. E aqui, entre o distanciamento dos elementos, a gente pode colocar, dos elementos como a navbar e a tabbar, a gente pode colocar 15. Já entre os elementos internos, eu vou deixar 10 mesmo, mas se você quiser colocar maior, mais 15, 20, tudo bem também. Então, vamos criar uma caixa como se ela fosse uma imagem. Então, a gente seleciona aqui e arrasta para cima, coloca para ele dar um fill, e o de fixed a gente pode colocar 100. Agora, para a caixa de tags, a gente vai pegar o valor total da margem, ou seja, da largura, que era 390, e a gente vai tirar as margens. Como temos 16 de margem, então é 16 vezes 2, que dá 32. Então, a largura total menos 32.
Com isso pronto, a gente já pode ligar o nosso auto layout e deixar isso fixo. Por quê? Nós iremos utilizar o wrap para utilizar essa caixa de tags. Aqui a gente pode manter como hug, espaçamento dos elementos 10, margens a gente tira todas e vamos criar nossas tags. Vamos criar nossas tags pensando em sabores. Então, morango seria nosso primeiro. Aperta Shift A. A partir do momento que a gente criou essa primeira tag, a gente não precisa mais criar as outras. Basta a gente segurar Alt e arrastar, ou então apertar Command C, Command V. Então vamos criar as bordas aqui, adicionar aqui dentro e vamos adicionando e trocando os nomes. Então, melancia, maracujá. Deixa eu já adicionar todos. Limão, melão e aí por diante. Com isso pronto, basta arrastar aqui para dentro e depois, se for sempre manter os mesmos elementos, como se fosse uma imagem ou até mesmo um texto e tags, a gente pode só ir arrastando até ocupar toda a tela. E é isso, gente. Nossa interface está pronta. Se você quiser, depois de deixar dela pronta, você alterar o espaçamento, você também pode. Então, daqui tá 10, eu posso colocar 15, eu posso colocar 20. Aqui, entre os elementos, eu posso diminuir ou até mesmo aumentar. Então, como tá 10, quero 15. E isso, ele vai aumentando e diminuindo proporcionalmente. Então, aqui eu não queria uma tag, eu queria que fosse duas imagens seguidas. Você pode tirar e ele já reajusta. Então, esse é um ponto bom de você trabalhar com auto layout. Bom, agora para finalizar, caso você entre no modo Dev, que o Figma agora atualizou e tem esse modo Dev, você consegue ver as propriedades que você utilizou para cada elemento. Então, se eu tocar aqui na navbar, ele vai aparecer que ele é uma HStack com um padding 0, os frames que ele tem, o alinhamento dele que é leading e o background que é branco. Entretanto, você precisa ter um pouco de noção antes de tacar isso no Xcode, porque não tem como você simplesmente copiar e colar esses códigos, porque ele não lê tudo. Se você clicar em cada um desses frames, ele vai aparecer uma coisa diferente do geral. Então, você precisa ter um cuidado, mas isso já dá uma boa noção, até mesmo para você apresentar o projeto para o seu dev. Você consegue deixar já separadinho quais os padding, as margens, as distâncias, o tamanho da fonte também. Então, são coisas que você consegue utilizar. Aqui embaixo, por exemplo, ele fala que um quadradinho desse daqui é uma VStack com espaçamento de 2.5, o padding 0, o frame é infinito, a altura é infinita também. Só que caso você clique na tab bar, ela também vai aparecer que é uma HStack com padding 0, frame tal e background tal. Então, ele ajuda, mas você tem que ter um pouco de noção antes de conseguir utilizar o código. E é isso, gente. Espero ter apresentado algo da hora para vocês. E é isso. Falou!